Bom dia, sexto ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar com a correção da tarefa de casa, na página 300, e vamos dar sequência ao capítulo 3 sobre os sistemas de controle. Vamos lá? Então, todos com o livro aberto, vamos lá para a página 300 do livro, tá? Página 300, ele diz o seguinte, no item interação. As anestesias são substâncias amplamente utilizadas em procedimentos cirúrgicos na medicina e na odontologia. Sua função é inibir a comunicação entre as células nervosas para impedir a propagação do impulso nervoso. Dessa forma, a anestesia consegue bloquear os caminhos de propagação de dor. Com um colega, obviamente que não foi com um colega, mas sim com alguém da família, pai ou mãe, pesquise pesquise alguns tipos de anestesia frequentemente usados e as situações em que são aplicados. Verifique se há pessoas em sua família ou na vizinhança que já foram submetidas à anestesia em procedimentos cirúrgicos. Compartilhe as informações na sala de aula. Então, aqui a gente não tem como compartilhar na sala, Eu coloquei aqui alguns tipos de anestesia, talvez vocês tenham pesquisado pelo menos 2 deles, tá bom? Eu coloquei 4, mas vocês escolhem aí pelo menos 2. A gente tem, primeiramente, a anestesia geral, Então, esse tipo de anestesia, ela é utilizada em cirurgias em que é necessário a pessoa perder totalmente a consciência, Para que a cirurgia possa ser feita. A anestesia regional, ela é usada quando pretende-se que a pessoa perca a sensibilidade em apenas parte do corpo, como, por exemplo, dos membros inferiores, Aquela anestesia quando a mulher vai fazer um parto, cesariana, que ela é aplicada lá na região da coluna, chamada de RAC, Ou anestesia também, que tem esse nome popular, RAC. Ok? Aí a pessoa perde a sensibilidade, da cintura para os membros inferiores, ela não sente nada. O terceiro tipo de anestesia que eu coloquei aqui é a anestesia local. Ela é usada em regiões bem pequenas, Por exemplo, para tratar um dente, quando você está com uma unha encravada, que às vezes tem que ir para o hospital para poder o médico cortar direitinho. Então, a anestesia é especificamente naquele local, uma região muito pequena. E a sedação, ela é usada quando pretende-se que a pessoa apenas relaxe ou durma, Nesse caso, ela é parecida, com a anestesia geral. Porém, a pessoa pode continuar respirando sem a ajuda de aparelhos. Então, vocês, por favor, escolham pelo menos 2 desses tipos de anestesia. Eu espero que vocês tenham colocado, alguns desses tipos, pelo menos 2 tipos, tá bom? Se quiser colocar todo, pode colocar, não tem problema não, ok? Então, agora nós vamos dar sequência, ao nosso sistemas de controle, do nosso corpo. Na semana passada nós falamos, que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central, SNC, e temos hoje, vamos estudar o sistema nervoso periférico, Nós vimos que o sistema nervoso central ele é o centro de comando, das atividades todas do nosso corpo, e ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Já o sistema nervoso periférico, ele é responsável por transmitir as informações enviadas pelos órgãos dos sentidos ao sistema nervoso central e deste aos órgãos que vão responder ao estímulo percebido. Então, é esse sistema que vai fazer a conexão dos nossos músculos, das nossas glândulas com o sistema nervoso central. Ele é formado por 2 componentes, São os gânglios e os nervos. E qual a diferença, professora, entre gânglios e nervos, Os gânglios são pequenas dilatações nas quais estão os corpos celulares, ou seja, onde está aquela parte do neurônio, E daí eles vão formar, se estender e formar os nervos. E os nervos, eles são originados pela união de vários axônios, que é aquela parte do neurônio bem comprida, aquele prolongamento do neurônio. Então, nós temos 12 pares de nervos cranianos, são aqueles nervos que partem da base, saem lá da base do encéfalo, que é do sistema nervoso central, e temos 31 pares de nervos espinais, também chamados de raquidianos, que são aqueles nervos que saem da nossa medula espinal. Eu vou mostrar a imagem para ficar mais fácil. Aqui a gente tem, o sistema nervoso central, que está de vermelho, formado pelo encéfalo,
cujo um dos componentes é o cérebro, e temos aqui a medula espinal. E tudo que está aqui de azul, vocês estão vendo, é o sistema nervoso periférico, tá, gente? Ele é formado por gânglios, que são os corpos celulares, e os nervos, que são os prolongamentos dos axônios. A gente tem aqui uma outra imagem também, mostrando os pares de nervos cranianos, tá? Nós temos 12 pares de nervos cranianos e temos os outros que vão estar distribuindo, que saem da coluna vertebral, tá? Que são os nervos cervicais, torácicos, lombares, né? E temos os sacrais e os coxígenos, que são aqueles que ficam próximo, né, já ao finalzinho aqui da coluna. Então, todos esses nervos aqui, cervicais, torácicos, lombares, sacrais e coxígenos, eles vão formar um total de 31 pares de nervos espinais. Então, tem os nervos cranianos, que partem da base do encéfalo, né, 12 pares aqui, e daqui vão partir todos os outros 31 pares de nervos espinais, tá? Que são distribuídos ao longo das partes aí da coluna vertebral. Bom, e quais são os principais tipos de nervos, né, encontrados no nosso corpo? Nós temos os nervos sensoriais, né, os motores e os mistos. Qual a diferença entre eles? Sensorial, o próprio nome já diz, ele pega e recebe estímulos do corpo e levam essas informações, né, do nosso corpo até o nosso sistema nervoso central, né, que está lá através da medula, ele chega até o nosso encéfalo, na cabeça. Lá, essas informações elas vão ser processadas, tá? E a resposta vai chegar, né, de onde ela partiu, vamos dizer da minha mão, por exemplo, essa mensagem foi captada, foi levada ao meu sistema nervoso central e através dos nervos motores, essa mensagem de volta, ela vai ser conduzida do sistema nervoso central para o meu corpo, para que eu possa mexer um músculo, né, para que uma glândula possa produzir determinada secreção, né, que são chamados de órgãos efetuadores. Então, vamos lá. Sensorial, leva informações do corpo para o sistema nervoso central. Motores, do sistema nervoso central para o corpo, né, principalmente músculos e glândulas. E os mistos? Os mistos, eles levam informações dos dois tipos de estímulos, tanto dos estímulos do ambiente, quanto a interpretação desses estímulos pelo sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, gente, ele está dividido em dois grupos, tá? Eu tenho o sistema nervoso periférico somático, que tem ações voluntárias, ou seja, ações conscientes, né? O fato de eu andar, falar, movimentar um braço, né? Essas ações aqui, elas estão sob o comando do meu sistema nervoso voluntário ou somático, tá? O fato de eu andar, eu só ando se eu quiser, então ação voluntária, consciente. E o sistema nervoso autônomo, também chamado de visceral, ele é responsável pelas ações do meu corpo inconscientes, né, que não estão sob o meu controle. Por exemplo, os batimentos cardíacos, eu não posso controlar os meus batimentos cardíacos. Meu coração vai bater agora. O meu coração não vai bater agora. Como também o movimento, né, o controle da digestão, do meu sistema digestório, o movimento das minhas vísceras, eu não tenho como controlar isso aqui, tá? Então, todas essas ações estão sob o comando do sistema nervoso autônomo, também chamado de visceral. Por sua vez, né, ele é dividido lá no finalzinho ali, a gente vai mostrar daqui a pouco, o sistema nervoso visceral ou autônomo, ele é dividido em dois tipos, sistema nervoso simpático e o parasimpático, que eles têm funções contrárias, tá? A gente vai ver isso no finalzinho da aula de hoje. Bom, o sistema nervoso simpático, né? Ele é estimulado em situações de luta, de fuga, de emoções, né? Ele acelera os batimentos cardíacos, né? Dá uma taquicardia, que é o aceleramento do batimento cardíaco, uma dilatação da pupila, a pupila que é essa partezinha, né, que deixa entrar a luz no nosso olho, a boca fica seca, né, bem ressecada, tá? Pouca saliva, né?
diminui a produção de saliva, dilatação dos brônquios, né? A gente respira mais forte e pode ter também, como consequência, o tremor nas mãos. Então, todo esse sistema nervoso autônomo simpático, gente, ele está relacionado a situações de estresse, tá? Ou de emoções. Como, por exemplo, você andar numa montanha-russa, né? Você falar em público. Tem pessoas que não conseguem falar em público, fica nervosa, fica tremendo as mãos, né? Também se apaixonar, que já seria uma característica, cujo estimula, né, esse sistema nervoso simpático, né? A pessoa fica com a pupila dilatada, fica com o coração batendo mais forte, né, quando vê a pessoa no qual ela gosta, tá bom? Então, todas essas emoções estão relacionadas com o sistema nervoso autônomo simpático. E temos o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é aquele que é estimulado nas situações do dia a dia, né, corriqueiras da vida. Estimula atividades que restauram e conservam energia. Por exemplo, salivação ao ver uma comida, né? Às vezes você só ouve a propaganda, né, de um sanduíche lá do McDonald's, por exemplo, e aí você começa a salivar, né, só de ver aquele sanduíche passando ali na propaganda. Então, essa parte do sistema nervoso parasimpático, ela vai ser estimulada nesse momento, tá ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, como eu falei para vocês, sistema nervoso autônomo, parasimpático e o simpático. Eu disse para vocês que eles têm funções antagônicas, ou seja, eles têm funções contrárias, tá? Aqui nós temos, né, o sistema nervoso central, aqui a medula, e aqui só saindo as terminações nervosas para vários órgãos do nosso corpo. Então, essa imagem, ela mostra o quê, professora? Ela está mostrando o comportamento, né, do sistema nervoso autônomo parasimpático e o simpático. Um tem função contrária à outra, por isso que nós falamos função antagônica. Antagônica quer dizer contrária, inversa. Então, quando você, em situações de estresse, tudo isso aqui vai ser desencadeado, dilata a pupila, né, da pessoa, inibe a salivação, ou seja, a pessoa fica com a boca seca, ela vai relaxar os brônquios, o coração dela vai acelerar, né, os seus batimentos cardíacos. Então, tudo isso desencadeado por situações de estresse, de fuga, tá, de emoções. Já o sistema nervoso parasimpático, né, autônomo parasimpático, ele é o contrário, olha lá. Enquanto lá a pupila do olho, né, fica bem abertinha, aqui ela vai o quê? Ela vai contrair, são situações do dia a dia, tá? O parasimpático. Estimula a salivação, quando eu vejo, né, um determinado alimento, a minha salivação ela vai aumentar, tá? E aqui, reduz os batimentos cardíacos, isso no parasimpático. E no simpático vai acelerar os batimentos cardíacos. Aqui em relação aos pulmões, né? Em relação aos pulmões, nós temos a contração dos brônquios e aqui seria o relaxamento, justamente para aumentar a capacidade respiratória do sistema nervoso simpático. Então, vocês observem que tudo que está acontecendo no parasimpático, nós temos o oposto dessas ações no sistema nervoso simpático, ou seja, o parasimpático ele é estimulado em situações do dia a dia e o simpático ele é estimulado em situações de fuga, em situações de estresse, tá ok? Então, a nossa aula de hoje, né, ela vai ficando por aqui, tá bom? A agenda, ela vai seguir de forma complementar a essa aula, então assistam direitinho a aula, façam todas as tarefas, tá, gente? E tenham uma boa semana e um bom estudo. Tchau, tchau, a gente se vê na próxima.